Tudo bem com você? Espero que sim. Preparado para mais uma videoaula? Então, terceirão, é o seguinte. Esse é um assunto que cai no Enem. É um assunto importante do terceiro colegial. Associação de resistores. Nós temos dois tipos, associação em série e associação em paralelo. Então, a gente vai fazer aqui. E para isso, seria excelente que a gente tivesse um laboratório de física. Mas como a gente está no mundo virtual, como nós estamos no mundo virtual, eu vou trabalhar com um laboratório de física virtual. Segura aí a onda, roda a vinheta e aí você vai ver eu montando o nosso laboratório. Fica aí comigo. Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Então você está aqui comigo, a gente montou um circuitinho, tá? Ok, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, beleza. Montamos o circuito, aonde, deixa eu pressionar minha lâmpada aqui. Aqui eu teria um resistor, tá? Poderia ser uma lampadazinha de LED, ok? Aqui eu teria outro resistor e aqui eu teria outro resistor, tá ok? Então, beleza. Aqui nós temos a nossa bateria. Ok, esse é o desenho que você vê no dia a dia, né? Uma bateria, aí você vê o fio, aí você vê o resistor, que poderia ser o LED, tá? Eu estou considerando que a resistência que o fio oferece seja desprezível, tá? Porque se eu for para o mundo real, aí eu tenho que levar em conta a resistência desse fio e aí dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Aqui nós temos os desenhos na forma de esquema, tá? Então, a bateria tem esse símbolo, deixa eu te mostrar o símbolo de bateria, é esse símbolo, o símbolo de resistor, o símbolo de fio, isso aqui pode ser um interruptor, tá? Tudo aqui os símbolos, mas eu vou pegar um circuito simples. Por que ele é chamado em série? Porque uma resistência está uma atrás da outra, pensa comigo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estão em séries. Por isso que a gente chama. Qual é a sua série? Está lá quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Então quer dizer um ligado ao outro na sequência. Então, um resistor, outro resistor em série. Numa linguagem popular, uma linguagem chula, uma linguagem que não seja científica, macetinho, vale a dica, hein? Nossa, eu mereci um joinha agora. Nossa, você não vai encontrar esse livro? Não, porque eu estou falando de modo não científico e chulo. Quando que eu sei que está em série? Quando os resistores estão no mesmo fio, na mesma perninha do fio. Está na mesma perninha do fio, eles estão em séries. Se eles estão em fios diferentes, aí eles estariam em paralelo. Daqui a pouco a gente vai ver paralelo. Daqui a pouco. Certo, senhores? Pense nisso. No mesmo fio, em série. Então, o resistor 1 está em série com o resistor 2, que está em série com o resistor 3. Então, eu vou escrever aqui, ó. Esse seria o meu resistor 1. Esse seria o meu resistor 2. Esse seria o meu resistor 3. Isso daqui seria uma associação em série. Eu escolhi aqui, senhores, somente 3 resistores. Poderia ter escolhido 4, 5, 6, 2, 1, tá? Não faz sentido eu pegar um só, porque aí não seria uma associação de resistores, né? Seria um estudo de um resistor, que a gente já viu, com o famoso URI, né? Aqui está valendo ainda, o URI está valendo ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um voltímetro, tá? Então aqui eu tenho um voltímetro. Então é isso que eu quero que você perceba. Não, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Tá? O voltímetro, né, ele precisa ter contato aqui, ó, entre dois pontos, tá certo? Você vai perceber que lá no PET tem um exercício errado. Eu não sei se vocês vão corrigir o desenho, tá ok? Então, a minha bateria é uma bateria de 9
volts. A minha bateria é uma bateria de 9 volts, certo? Então, se eu pegar esse ponto aqui e pegar esse ponto aqui, continua sendo ainda quanto? 9 volts, porque não tem nenhuma resistência. Quando não tem nenhuma resistência, a voltagem é a mesma. Ó. Aqui ainda não tem nenhuma resistência. Mas, se eu pegar aqui no primeiro resistor, eu vou ver que a resistência dele deu 3. Aí, se eu pegar aqui os dois, dá 6. Mas se eu pegar o segundo, dá quanto? 3. Deixa eu anotar, né? Então aqui ficou assim. A DDP da bateria é de quantos volts? 9 volts. Qual é a DDP 1? É de quanto? 3 volts. Qual a DDP da resistência 2? A DDP de 2 é quanto? 3 volts. Vamos descobrir qual que é a DDP de 3, tá? Então eu trago para cá. Opa, você viu ali que deu 6 com os dois juntos, né? E aí eu trago para cá e dá quanto? 3. Então o 3 é o quê? 3 volts. Isso, se eu pegar as 3 e somar, você já percebeu, né? A somatória das DDPs é igual, né, a DDP inicial, né, que eu vou chamar de DDP 0 aqui, né, que é a DDP da bateria. Se eu somar num resistor em série, a soma das DDPs é igual a DDP da bateria, certo? Belezinha? Detalhe, ó, se cada um vale 3, se eu pegar aqui, vai dar quanto? Vai dar 6. Se eu pegar aqui, vai dar quanto? Vai dar 9. Somando as 3 dá 9. Aqui é como se eu estivesse ligando na bateria diretamente, ó. Ó, que dá 9. De novo, como, ó, desse ponto aqui até a bateria não tem nenhum resistor, desse ponto não tem nenhum resistor, então não tem mudança de DDP. A DDP é a mesma. Mas a partir do momento que ele passa para um resistor, a DDP muda. Então esse vale 3, esse vale 3, esse vale 3. Logicamente que aqui eu peguei resistores o quê? Iguais. Beleza? Entendemos aí a nossa DDP quando está em série. A DDP da bateria, né, vai ser igual às somatórias das DDPs de cada resistência quando estiver em série. Agora vamos pegar um amperímetro. Aqui eu vou pegar um amperímetro e vou colocar aqui no fio. A mira, ó, deu quanto? 0,3 ampere. Então, qual é a minha DDP, qual é a minha corrente inicial aqui saindo da bateria? 0,3 ampere. Ok, vamos colocar em outro ponto. Vou colocar no primeiro resistor. Deu quanto também? 0,3. Então eu posso anotar aqui, ó, que meu I1 é de 0,3 amperes. Qual é a corrente passando no resistor 2? Vamos lá. O I2, tá? O I2 também é de 0,3 ampere. Vamos agora para o resistor 3, tá? Quanto que é o meu I3? Meu I3 também tá lá, senhores. I3 é de 0,3 amperes. Certinho. Agora, o que eu preciso que você entenda? O que é corrente elétrica? É o fluxo, tá? Então, aqui os elétrons, ó, estão se movendo aqui nesse sentido, ó. Como é um único fio, ó, a quantidade de elétron que sai, certo? É a mesma quantidade de elétron que o quê? Que chega. Então, se aqui está passando 10 elétrons nesse ponto de cá vai estar passando quanto? 10. E nesse ponto, fio de cá, 10. E nesse fio de cá, 10. E nesse fio de cá, 10 e 10. Na verdade, não é um outro fio, né? Que só virou, só dobrou o fio, certo? Então, quando estiver no mesmo fio, presta atenção nisso. Quando estiver no mesmo fio, a corrente elétrica continua a mesma. Então, qual é a conclusão que eu tenho?
a conclusão que eu tenho quando o circuito está em série, que o meu I inicial é igual ao meu I1, que é igual ao meu I2, que é igual ao meu I3. Beleza? Vamos anotar isso agora? Vamos anotar? Fica aí, vai ser rapidinho, volto para o quadro, vou anotar, vou fazer esse esquematizado. Um segundinho. E aí, desenhamos? Desenhamos já, certo? Então vamos lá, só para a gente registrar, tá certo? Aqui vai ser minha DDP, que no caso eu coloquei um valor para você, né? Que é meu U, que vai ser de quanto? 9 volts. Aqui vai ser meu R1, certo? Aqui vai ser meu R2. Aqui vai ser meu R3, certo? E aqui, senhores, eu vou ter nesse intervalo aqui, ó. Então eu vou ter o meu U1, o meu U2, o meu U3, certo? Meu U1, U2 e o 3, ok? Lembrando que a gente vai ter que a somatória das DDPs, nesse caso porque é em série, é igual a DDP da bateria. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Então, estamos lá, senhores. Primeira característica aí, ó. Já fomos rapidinho. Primeira característica, a tensão U na associação é igual à soma das tensões de cada resistor. A gente viu isso lá na nossa experiência, né? Então, aqui, ó, quando a gente montou a experiência, a gente viu aqui que a somatória de cada DDP daria o total, né? Se você lembra bem lá, se você está lembrado aí, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos que o 1, no caso, valia 3, tá? Volts, o 2 valia também quanto? 3 volts, o 3 valia quanto? 3 volts, então eu posso falar em série, tá, gente? Que o total equivale a 9 volts, porque é a somatória total, ok? Belezinha? Agora, nós temos a segunda característica. A intensidade de corrente I é a mesma em todos os resistores. Essa é a característica 2, né? Que nós vimos lá, né, senhores? Que se a gente pegou aqui, a corrente elétrica, o meu I aqui é de 0,3 amperes. Nesse ponto aqui, ó, e o aparelho que mede isso, eu posso chamar ele de amperímetro, tá? É um amperímetro, pus o amperímetro lá. Em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, então eu vou ter aqui minha corrente I, tá? É a mesma corrente I aqui, a mesma corrente I saindo, tá? E assim por diante. Aqui, senhores, esse traço maior é o lado positivo e o traço menor é o lado negativo, tá? Esse daqui é o sentido de corrente que a gente chama de convencional. Quando eles começaram a estudar eletricidade, eles achavam que as cargas positivas que se moviam. Então, se você pegar alguns livros, você vai ver a corrente saindo do positivo e chegando aonde? No negativo, tá? Saindo do positivo e chegando no negativo. Você sabe que quem se move são os elétrons. Então, ele sai do negativo e vai para onde? Para o positivo. Então, aqui, ó, em amarelo, a minha corrente, nesse sentido, ela chamaria sentido real, tá? Porque sai do negativo
e vai para onde? Para o positivo. Do jeito que eu desenhei aqui em verde, tá? É o sentido convencional. Você vai achar essas duas nomenclaturas, ok? Beleza. Mas o que está faltando? O valor dos resistores. Tem como calcular? Tem como calcular sim, senhores. Como que eu vou calcular isso? Eu vou usar o famoso URI. O 1 vai ser igual a quem? O R1 vezes o I1, tá? Então, quanto que vai ser o 1? Tá lá, 3 volts. Quanto que é o R1? Não sei. Quanto que é meu I1? Ele vale 0,3 amperes, certo? Então, o que eu vou ter aqui, senhores? Vamos chegar aqui bem para cá e a gente vai poder ver. Então, a gente vai ter o quê? R1. Esse 0,3 está multiplicando, passa para cá dividindo aí embaixo, então vai ficar 3 dividido por quanto? 0,3. Meu R1 vai equivaler a quanto? A 10 ohms. Aí, esse é meu U1. Vou calcular o meu U2. No caso aqui do exemplo que eu peguei do aplicativo, eu pus 3 resistores iguais, né? Então, você já sabe que vai dar o mesmo valor. Mas só para treinar, R2 e 2, lembrando que o U2 vale 3, o R2 eu não sei, o I2 vai valer 0,3, o meu R2 vai ser 3 dividido por 0,3, que vai dar quanto? Que vai dar 10 ohms. E aí, senhores, vou dar um pulinho agora, já vou mostrar para você. Então, tá aqui o valor de R3, 10 ohms. O cálculo é o mesmo, eu escolhi naquele experimento 3 resistores iguais, então eu tenho esses valores. Agora, o que ele vai cobrar? Professor, posso calcular pio aqui? Posso calcular a potência de cada resistor? Posso calcular a potência aqui, ó, pio. Lembra do pio? O que o pintinho faz? Ele faz pio. Então, a potência, quanto que é a corrente? A corrente vai ser de quanto? 0,3. A voltagem é de 3, então a potência vai ser de quanto? 0,9 watts. Essa é a potência, eu vou chamar de potência 1. Professor, mas tem a outra fórmula também, não tem? O pintinho da roça. O que o pintinho da roça faz? Ele faz pure. Não é isso? Então, eu vou calcular a potência 2 com outra fórmula. Então, eu posso falar que a potência 2 vai ser igual a quanto? 0,3 elevado ao quadrado vezes a resistência, que é quanto? Que é 10, né? Joga um pouquinho aqui para cima. P2 seria 0,09 vezes 10, que também daria quanto? 0,9 watts, tá? Como a DDP é a mesma, a corrente é a mesma, as potências têm que ser a mesma. Só estou calculando de modo diferente para você lembrar do que é potência. Aí se você assistiu minhas aulas, lembra lá do meu amigo Neton, aí você tem esse por aqui, né? Então seria potência, que seria quanto? Quanto que é o U? O U é 3 vezes 3, porque é ao quadrado. Dividido por quem? Dividido pela resistência, que é quanto? 10. 3 vezes 3, 9. Dividido por 10, 0,9 watts de potência. Por isso que eu escolhi 3 resistores para poder calcular a potência deles, tá ok? Pessoal, sempre vai dar valor igual? Não é sempre que vai dar valor igual, tá? Eu só coloquei valores iguais aqui para a gente poder acelerar o cálculo aqui para ficar mais fácil. Se você pegar um livro de física, começar a estudar aí, você vai ver muitas coisas aí para você estudar com valores diferentes, tá certo? Mas para que tudo que eu fiz isso? Para que tudo que a gente estudou aqui, resistência em série? É para poder calcular a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Em vez, agora eu quero que você entenda isso, tá? Em vez de eu ter
três resistores, em vez de eu ter três resistores, eu posso ter um resistor que equivale aos três. Então, vou trocar por lâmpada. Em vez de ter três lâmpadas ligadas, consumindo um tanto de energia, eu poderia ter uma lâmpada só que iria equivaler o mesmo consumo de energia das três. Então, agora a gente vai chegar aqui no cantinho. Ó. Então, aqui, senhores, vamos lá. Resistor equivalente. O que é resistor equivalente? Em vez de ter aquelas três lampadazinhas, eu vou trocar por uma só que vai equivaler com as mesmas características, né? Com a mesma corrente, submetida ao mesmo DTP, o mesmo consumo de energia, tá bom? Então, o que eu tenho? Que o U total, que eu vou chamar de U total, tá? Vai ser o U1 mais o 2 mais o 3, tá certo? Que a gente viu lá que é uma das características do resistor em série, né? Que a somatória das DDPs é a DDP total, né? Ok, beleza, estamos aqui, bonitinho, tá? Evocando a primeira lei de Ohm, tá? O que a primeira lei de Ohm fala? A primeira lei de Ohm fala o seguinte, que o U é um caboclo feliz, e o U, o que ele faz? Ele ri. Então, no lugar do U aqui, nós vamos trocar por quem? Por ri. Então, aqui vai ficar a resistência, em vez de falar resistência total, eu vou chamar de resistência equivalente. É que ela equivale às três, tá? Aqui nós temos a corrente total, que vai ser igual ao U1. Quem é o U1? Vai ser a resistência 1 vezes a corrente 1, mais a resistência 2 vezes a corrente 2, mais a resistência 3 vezes a corrente 3. Certo, senhores? Mais uma observação que eu tenho aqui. Quando eu estou ligado em série, a intensidade de corrente I é a mesma em todos os resistores. Então, eu posso afirmar aqui, ó, voltando aqui, colocar aqui uma observação em verde, um OBS, que o I é igual a I1, que é igual a quem? A I2, que é igual a quem? A I3. Eles têm o mesmo valor. Então, portanto, eu posso pegar aqui, ó, e cortar todo mundo, certo? Ah, professor, mas por que eu posso cortar? Como eles têm o mesmo valor, eu poderia colocar em evidência. Vou fazer, depois eu apago, tá, gente? Eu poderia escrever assim, ó, R equivalente vezes I seria igual a I, porque todos eles são iguais, eu ponho em evidência, R1 mais R2 mais R3, tá ok? E aí o que acontece? Esse daqui que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. I dividir por I dá 1. Todo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu poderia vir cá, ó, cortar, certo? Fiz direitinho aí, tá, senhores? Beleza. Qual a conclusão que eu tenho? A conclusão que eu tenho é que o resistor equivalente em série é a somatória das resistências. Top, hein? Facinho, hein? Então agora eu já tenho todas as características da associação em série. Quais são as características do resistor em série? As características do resistor em série é o quê? Que a DDP da bateria, né, seria a somatória das DDPs de cada resistor, né? A tensão U na associação é igual à soma das tensões de cada resistor. A intensidade de corrente I é a mesma em cada resistor. E agora eu tenho uma outra característica. O resistor equivalente é a somatória das resistências, beleza? E aquele desenho que tinha 3, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria aqui a bateria, tá? Ele ficaria a bateria aqui, ó. Aí teria um fio aqui. E aí, em vez de 3 resistores, eu teria um resistor só.
que ia equivaler, aqui é o lado negativo, aqui é o lado positivo, né, da bateria, e aqui eu teria o resistor equivalente, tá? Quem seria esse resistor equivalente? Seria a somatória dos três. Então, quer ver quanto que ia dar? Então, vamos lá. Eles tinham valores iguais, né? Então, eles tinham valores iguais. Então, eu poderia falar que, nesse caso, para esse exercício, que o resistor equivalente seria de quanto? Eu calculei a resistência de cada um, né? Eu calculei a resistência aqui, ó, que deu, na verdade, quanto? Deu 10. Beleza. Voltamos para cá. Voltamos para cá. Então, seria 10 mais 10 mais 10, certo? 10 mais 10 daria quanto? 30 ohms. Então, aqui essa resistência aqui ia valer quanto? 30, certo? Quanto que era a minha bateria? Minha bateria era de... Lembra? Não? Vamos ver lá quanto que era meu U. Meu U total aqui, volta aqui, 9 volts. O meu U era de 9 volts. E aí eu vou ter que aplicar quem? Vou aplicar a primeira lei de Ohms. U, I. Quanto que é o U? 9. Quanto que é o R? 30. Quanto que é o I? Não sei. Esse 30 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividir. 9 dividido por 30. Que é igual a I. Na minha cabeça é assim, ó. 9 dividido por 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30, tá, gente? Só que eu penso rapidinho e já faço, né? 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 10, 0,3. I é de quanto? 0,3 amperes. Bateu tudo correto, fechou maravilhosamente. Tá certo? Então tá aí, senhores, resistência em série. Próxima aula, resistência em paralelo. Aguarde, aguarde. Ah, não se esqueça, curta, compartilhe nas suas redes sociais, pode marcar Magno Leite, tá? Magno de Alcântara Leite no Facebook. Comenta aqui no vídeo se está gostando ou não, isso é muito importante, e se inscreva no canal, tá? Fica com Deus, fui!